Olá, provavelmente você está vendo a reprise dessa live e se você quer descobrir como combater a celulite através da alimentação, assista esse vídeo até o final comigo e se não puder assistir agora, não tem problema, salva e assiste mais tarde. Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindas a mais uma live. Sejam bem-vindas, meninas. Vou esperar só uns minutinhos para que as pessoas possam entrar, né, na live. Mas hoje nós vamos conversar sobre a tão temida celulite. O que será que precisa fazer, né? O que será que a gente precisa fazer na nossa alimentação? O que a gente precisa mudar na nossa alimentação? O que a gente precisa incluir? Quais alimentos, né, que a gente vai consumir para melhorar o aspecto dessa celulite? Que coisa chata, né? Nossa, como a mulherada sofre com a tal da celulite. E é isso que você vai descobrir comigo, né, na live. Lembrando, né, claro, quero que vocês fiquem ao vivo aqui comigo, porque ao vivo vocês podem ir mandando as perguntas de vocês, a gente vai trocando ideias, mas se vocês não puderem assistir o período todo, né, dessa live, ao vivo comigo, não tem problema, ela vai ficar salva e assim que nós finalizarmos eu já vou deixar ela disponível lá no meu feed para que vocês possam, né, salvar, compartilhar e assistirem no momento que vocês acharem melhor, tá bom? Compartilhar lá com os amigos, com a família, tá certo? Gente, só respondam no chat para mim, por gentileza, se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me ouvindo, se o áudio tá legal, porque às vezes eu tô falando aqui e o áudio tá ruim, né? Às vezes vocês não estão me ouvindo bem e aí acaba atrapalhando a nossa live, tá bom? Quem puder, escreve no chat aqui pra mim se vocês estão me ouvindo bem com clareza, tá certo? Bom, gente, vamos lá então, né? Vamos começar a live da tal da celulite, que foi uma coisa muito pedida, que várias pessoas, né, que me encontraram aí, me mandaram por inbox, que gostariam muito, né, de saber o que precisa fazer, quais alimentos precisa consumir para melhorar a celulite. Porque celulite, meu Deus do céu, é complicado, a mulherada sofre com a tal da celulite, né? O aspecto da pele não fica legal, né? Você vai colocar lá uma roupa, né? As mulheres se sentem incomodadas, botam um biquíni e não gosta, porque a tal da celulite é complicada. Aí querem partir lá pros métodos milagrosos, que a gente vai falar sobre eles daqui a pouquinho. Mas o que a gente vai descobrir agora é o que realmente funciona, o que realmente a gente precisa fazer para melhorar o aspecto dessa celulite, tá? Vamos começar, eu vou começar explicando para vocês o que é a tal da celulite, tá? A celulite nada mais é do que uma lipodistrofia ginoide. O que isso significa, tá? Popularmente falando, é o seguinte, são alterações que acontecem na superfície da pele por causa do depósito de gordura. Então, quando você tem um aumento de gordura corporal, esse aspecto da pele tende, né, esse aspecto da superfície da pele tende a ficar mais afetado, né? Por isso que a gente vê lá aqueles buraquinhos, né? Então, quanto mais gordura corporal você tem, mais evidente as celulites ficam, né? Não sei se vocês já perceberam. Às vezes, quando a gente tem um ganho de peso, as celulites ficam muito mais evidentes, tá? Claro, existem outros fatores que determinam também o aparecimento dessa celulite, não é somente a gordura. Claro, a gordura é o principal, mas eu já vou falar quais são aqui, né? Então, quando você tem um ganho de peso, um aumento de gordura corporal, essa celulite tende a ficar mais evidente, ou seja, essas alterações na superfície da pele tendem a ficar mais aparentes. Por isso que vocês, né, colocam uma roupa, vê os buraquinhos lá, vê as marquinhas da celulite, tá certo? E aí vocês vão me perguntar, tá, Carol, você falou que pode ser por causa do aumento de gordura corporal, mas tem alguma outra coisa que pode, né, ser a causa dessa celulite? Tem. O que pode ser, né? Quais são os fatores que podem causar celulite? Sedentarismo, ou seja, pessoas que não praticam atividade física têm uma propensão muito maior a desenvolver celulite, tá? Alimentação inadequada, né? Ou seja, quem come lá muita gordura, muito doce, quando tem aumento de peso, aumento de gordura corporal, também aumenta,
tá? Essa celulite no corpo. Predisposição genética também, tá? Também é responsável por aparecimento de celulite. Não sei se vocês já perceberam, mas tem mulheres que são extremamente magrinhas e mesmo assim tem celulite, né? Ou às vezes uma mulher que tem, né, que tá um pouquinho mais acima de peso e não tem tanta celulite quanto a magrinha. Por quê? Porque a predisposição genética também pode influenciar a quantidade de celulite que essa mulher vai ter. Porém, mesmo que essa pessoa tenha uma predisposição genética mais favorável para o aparecimento de celulite, se essa pessoa se alimentar bem e seguir o passo a passo que eu vou contar para vocês daqui a pouquinho, ela pode melhorar e muito, né, o aspecto da sua celulite, tá? Tem uma outra coisa que também influencia bastante o aparecimento de celulite, que é o uso de alguns tipos de medicamentos. Por exemplo, anticoncepcionais, tá? Anticoncepcionais que têm uma dosagem muito alta de hormônios lá, de estrogênio, podem favorecer o aparecimento de celulite, certo? Às vezes a mulher, isso eu recebo bastante no consultório, às vezes a mulher fala, ai Carol, nossa, antes eu não tinha quase nada de celulite, depois que eu comecei a fazer uso de anticoncepcional, a minha celulite ficou mais aparente, apareceram mais, e isso faz sentido, tá? O anticoncepcional pode sim favorecer o aparecimento de mais celulite. Porém, né, também, se você seguir um passo a passo, se você seguir todos esse passo a passo que eu vou passar para vocês aqui e consumir, que eu vou passar alguns alimentos que são mais, que ajudam mais ainda, né, no combate à celulite, mesmo se você estiver usando anticoncepcional, vai te ajudar, tá certo? Bom, então, assim, quando você tem uma alimentação, por mais que você tenha predisposição genética, por mais que você faça uso de anticoncepcionais, quando você tem uma alimentação adequada, quando você se alimenta bem, o que significa isso, né? Evitar alimentos extremamente processados, ultraprocessados, muito industrializados, muito ricos em gordura, muito ricos em açúcar, né? Você evitar esse consumo, ou seja, reduzir esse consumo e consumir mais alimentos, mais os alimentos que são naturais, aqueles que são mais próximos da natureza. Esse aspecto da celulite, o aparecimento de novas celulites melhora muito, tá? Então, quanto antes você começar a mudar a sua alimentação, quanto antes você começar a melhorar os seus hábitos, mais rápido você vai ver os resultados, tá bom? Tem uma coisa que eu recebo muito, quero até que vocês coloquem aqui no chat se vocês também já não pensaram ou já não falaram isso. Às vezes eu escuto assim, ai Carol, celulite não tem o que fazer. É só a clínica de estética que consegue curar e combater a tal da celulite. Daí vai lá na clínica estética, gasta, né, muito dinheiro, porque os procedimentos são procedimentos caros, né, e são eficientes, tá? Os procedimentos estéticos são eficientes. Mas não adianta você ir lá na clínica de estética, gastar rios de dinheiro, né, usar aqueles protocolos mais avançados se você não tiver com uma alimentação legal e não estiver praticando atividade física, tá? Você vai pegar o seu dinheiro e jogar fora, certo? Porque a clínica de estética, gente, não é milagrosa. Tá? A clínica de estética, a estética, na verdade, ela é muito importante, ela vem como um plus, né, para quem quer potencializar os resultados, e é excelente, eles têm, né, as clínicas de estéticas hoje, que são muito avançadas, eles têm protocolos incríveis, são maravilhosos, mas a estética é o quê? É a cereja do bolo. O que isso significa? Nada adianta você ir lá, gastar um monte de dinheiro, ficar lá se submetendo, a maioria deles são procedimentos que são doloridos, né, que você sente dor para fazer, não são procedimentos confortáveis de serem feitos. Então você vai lá, gasta dinheiro, passa dor e não vai resolver, tá? Não vai resolver se já tô com uma alimentação legal, já tô me alimentando bem,
tô me movimentando, né? Tô praticando atividade física. Aí você entrar com um procedimento estético para ser lá a cerejinha do bolo, né? Para ser aquele plus, perfeito. Aí sim, realmente vai potencializar o seu resultado, tá? Mas então assim, ó, esqueçam essa história de que a estética é milagrosa, eu vou lá, vai fazer milagre, eu não vou precisar fazer mais nada. Só chegar lá, fazer o procedimento e não preciso cuidar da alimentação e não preciso, né, praticar atividade física, que não vai adiantar. Você vai só gastar o seu dinheiro, gastar o seu tempo, passar dor e não vai funcionar. Tá? As clínicas de estéticas, né, as pessoas que são responsáveis pela clínica, elas sempre deixam muito bem claro. O procedimento é válido, né? O protocolo é válido, ele é eficiente, porém associado, né? Para que o seu resultado seja realmente satisfatório, bem eficiente, tem que estar associado à atividade física e uma alimentação, né, adequada, uma alimentação bacana, tá certo? Então, tá... Funciona, mas não achem que isso é um milagre, porque se fosse milagre, gente, não teria nenhuma mulher mais nesse mundo com celulite, né? Não precisava cuidar da alimentação, não precisava fazer nada, era só chegar lá, fazer o procedimento estético e estar com a pele lisinha, tá? Porque foi o que eu falei. A celulite, ela é uma alteração na superfície da pele por causa do depósito de gordura. Então, se você está consumindo muita gordura, muito açúcar, se a sua alimentação está muito desregrada, não vai adiantar você ir lá passar pelo procedimento, porque não vai ser eficiente. O que vai determinar realmente a melhora do aspecto da sua celulite é a alimentação, tá? Associada com a atividade física e mais alguns outros fatores que eu vou contar para vocês agora, tá? Então, peguem lá papel e caneta. Gente, ó, se vocês forem tendo dúvidas, vão mandando aqui no chat, tá? Vão mandando, vão escrevendo aí, que eu vou dando umas pausinhas e vou responder, tá bom? Então, ó, peguem papel e caneta lá, que eu vou contar pra vocês aqui agora. E depois, gente, eu vou contar alguns alimentos específicos para você incluir aí, mulherada, para vocês incluírem aí na alimentação de vocês, que vão potencializar ainda mais esse combate à celulite, tá certo? Bom, então vamos lá. Primeira coisa que vocês precisam fazer para melhorar a alimentação de vocês pensando nesse combate de celulite, tá? Preferir consumo de proteínas magras, tá? Quem me acompanha aqui e assiste todas as lives, tem várias meninas que estão sempre aqui, né? A Jaque tá sempre aqui, tem várias meninas que estão sempre presentes, que assistem o meu conteúdo. Isso é uma coisa que eu falo muito, tá? A ingestão de proteína é muito importante. Muito importante. Por quê? Porque a proteína tem um poder de saciedade muito maior do que os carboidratos, por exemplo. Né? Então, é legal você consumir porções de proteína, se possível, em todas as refeições, tá? No cafezinho da manhã, incluir uma boa proteína, no almoço, no lanche da tarde, no jantar. Por quê? Para que você se mantenha bem saciada, tá? E a proteína, ela precisa de uma metabolização, de mais trabalho do nosso organismo para que ela seja metabolizada. Ou seja, quando você consome proteína fracionadamente várias vezes ao dia, você faz com que seu corpo fique trabalhando de uma forma eficiente o dia inteiro, né? Então, além de saciada, o corpo trabalha de uma maneira mais eficiente, consequentemente, o metabolismo de repouso tende a trabalhar, né, de uma forma também mais eficiente, e isso faz com que a perda de gordura venha de uma forma mais rápida, tá certo? Então, sempre consumir proteínas e proteínas mais magras, tá? Evitem lá o consumo daquelas carnes mais gordas, aquelas carnes que têm aquela gordura aparente. Procurem sempre as carnes mais magras. Se for a carne bovina, um patinho é muito bom, coxão mole é uma carne magra, certo? Carne, né, se for uma carne de frango, pode ser qualquer corte, não precisa ser necessariamente só o peito de frango, isso também eu falo muito, para não ficar com aquela alimentação muito monótona, todo santo dia comendo a mesma coisa, né? O frango já é uma carne mais magra, então você comer ali eventualmente outros cortes de frango, como coxa com sobrecoxa, sei lá, variar, né, para não ficar comendo só peito de frango todo dia, também é muito válido, tá? Carne suína.
Uma carne suína magra também, que eu sempre falo aqui nas lives, que é uma carne que tem um alto valor biológico e ela é um corte que é mais magro de carne suína para quem gosta, é o lombo, tá? Eu sei que o lombo não é um corte muito barato, né? Em vista aí do pernil, da paleta, ele é um pouco mais caro, mas é uma opção, né? Para quem gosta de carne suína, o lombo, ele é um corte mais magro, tá certo? E claro, gente, o bom e velho ovo, né? O ovo é uma das melhores proteínas, é super fácil acesso, você acha em qualquer lugar. O preço, claro, a gente sabe que tudo aumentou, né? Não tem nada mais barato. Mas em comparação com as outras proteínas, né? Como o peixe, a carne bovina, que são carnes mais, né, que são proteínas mais caras, o ovo é uma ótima opção, que você pode usar tanto no café da manhã e café da tarde, quanto nas grandes refeições, tá? Dá pra fazer omelete, ovo mexido, ixi, tem uma infinidade de coisas aí, ovo cozido, né, que você pode incluir aí ao longo do seu dia, tá certo? Então, primeira dica, consuma proteínas, né, fracionadamente aí ao longo do dia e de preferência proteínas magras, tá? Deixa aquelas que tem a gordurinha de lado. Número 2, consuma diariamente frutas, legumes e verduras. Ai, gente, isso parece clichê? Parece, mas é importante, a gente não pode deixar de lado. Por quê? Frutas, legumes e verduras são muito ricas em fibras, né? Além de todas as vitaminas, são muito ricas em fibras. Então, nesse momento, né, a gente pensando numa alimentação adequada, os alimentos que são ricos em fibras são muito importantes. Por quê? Porque eles dão saciedade, né? Você come ali um pratão de salada, você se sente mais saciada, né? Salada, legumes e verduras, pela quantidade de fibras, tá? Além de que a densidade calórica desses alimentos é baixíssima, ou seja, a quantidade calórica que tem em verduras, vegetais e até em algumas frutas é muito mais baixa do que em outros alimentos. Por isso que é tão importante você consumir aí, pelo menos nas grandes refeições, né? Um meio prato aí, pelo menos, tá, gente? Meio prato de verduras, legumes e as frutas sempre incluir entre as refeições, tá? Nos lanchinhos lá, lanchinho da manhã, lanchinho da tarde, sempre incluir aí de 2 a 3 porções de frutas por dia. E também, né, gente, como esses alimentos são muito ricos em vitaminas, eles são muito bons para pele. Ou seja, a celulite, como é algo na pele, né, tudo que você puder, todos os alimentos que você puder consumir que melhorem esse aspecto da pele também vão ajudar, tá certo? Número 3, prefira o consumo de alimentos integrais. Isso aqui também eu falo, olha, eu acho que eu falo em todas as lives, tá? Por quê? Carol, o integral emagrece e o branco engorda? Não, não tem nada a ver, tá? O integral é mais indicado, por quê? Pela quantidade de fibras, ou seja, né, assim, lógico, para as pessoas que consomem, por exemplo, bastante legume, bastante verdura e proteína em todas as refeições, não tem problema, você, né, se você comer um alimento branco, não vai ter tanta mudança assim na sua alimentação. Mas para quem não tem esse hábito, não como verdura, não como legume, não como salada, como pouca proteína, o integral é muito importante por causa da quantidade de fibras. Vai te dar mais saciedade, vai favorecer o trânsito intestinal, ou seja, o intestino vai trabalhar de uma forma mais eficiente, porque as fibras ajudam, né, o nosso intestino a trabalhar melhor, que também é muito importante, né? O funcionamento do intestino, ele é importante para tudo no nosso corpo. E para a pele também, né? Se o teu intestino não estiver funcionando bem, a absorção de vitaminas não vai ser eficiente, ou seja, não vai absorver as vitaminas dos alimentos, aí tua pele vai ficar pior ainda, né? Vai ficar com um aspecto mais feio ainda e não vai, né? Vai piorar tudo, tá certo? Cabelo também. Então, por isso que é muito importante que o intestino esteja funcionando bem e por isso que é importante consumir os alimentos integrais, né? Verduras e legumes e frutas, ok? Pela quantidade de fibras, tá certo? Dica número 4, ó, deixei tudo anotado aqui para não esquecer de falar nada para vocês, tá? Prefira alimentos com pouca adição de sal e açúcar e aditivos químicos. O que isso significa? Significa que evitem o consumo exagerado desses alimentos que são processados e ultraprocessados, tá? Porque esses alimentos normalmente vêm acrescidos de
muito sódio ou muito açúcar e muitos aditivos químicos, corantes e tudo que não é bom para o nosso organismo, tá? Então, se você quer ter um aspecto melhor da sua pele, se você quer melhorar a celulite, esses tipos de alimentos devem ser evitados, tá? Isso significa, Carol, nunca mais vou poder comer um alimento processado, né? Sei lá, um salgadinho, uma bolacha. Não é isso, tá? Mas o que eu estou frisando é evitar o consumo desses alimentos, comer eventualmente. Quanto menos você consumir, melhor. Mais vai favorecer o aspecto da sua pele e mais você vai ver resultados aí em relação à celulite, tá? Por quê? Porque esses alimentos também às vezes são muito ricos em gordura, esses que são muito ricos em sódio, eles fazem com que a gente fique muito inchada, muito retida, e aí você, além de celulite, você se sente inchada, né? Ai, nossa, eu tô estufada, eu tô inchada, minha barriga tá inchada. Mas por quê? Porque provavelmente consomem muitos alimentos aí ricos em sódio, tá? Então por isso que é legal evitar, certo? Número 5, substitua frituras por preparações grelhadas e assadas. Isso também é muito importante. Por quê? O excesso de óleo lá das frituras vai causar um aumento, né, de gordura corporal, consequentemente vai piorar o aspecto da celulite, tá? Então, Carol, nunca mais posso comer uma batata frita. Não é isso, mas evitar, tá? Consumir o menos possível. Dar preferência, ao invés de fazer lá a batatinha frita, tenta fazer ela assada. Se você tiver um air fryer, tenta fazer na air fryer, tá? Eu sei que não fica exatamente igual, gente, porque a textura que o óleo e que a gordura dá na comida não fica, nada fica igual, tá? Nem a air fryer, ela fica bem sequinha, bem gostosa, mas não fica igual, porque a textura que a gordura dá ao alimento é algo assim que não tem como comparar, não tem como substituir outra coisa para, né, que, não, dá para fazer na air fryer, fica igual. Não fica, mas fica muito bom. Você só precisa o quê? Acostumar o seu paladar com esse outro método, porque, claro, a gordura sempre vai ser a mais saborosa, né? Então, o que você precisa fazer? Acostumar o seu paladar com outros métodos, tá? E, claro, o grelhado, o assado, o cozido, ele tem pouquinha adição de óleo, né? Você vai lá colocar no assado, você praticamente nem coloca lá um fiozinho de azeite de oliva, ou, sei lá, um pouquinho de outro tipo de óleo, enfim, mas a quantidade é pequena. É diferente daquela fritura que vai ser imersa no óleo, tá certo? Então, isso, né, esse consumo exagerado de frituras vai fazer com que você aumente o seu peso corporal, ou seja, aumente seu percentual de gordura e vai piorar o aspecto da sua celulite, tá bom? Você retirando, evitando de comer esses alimentos fritos, também vai ter uma grande melhora aí na sua celulite, tá bom? Número 6, ingestão de água, tá? Gente, isso também é uma coisa que eu falo em todas as lives, né? Vocês já devem estar cansados de me ouvir falar isso, mas eu vou falar de novo. A água, ela é fundamental para o funcionamento de todo o nosso corpo, tá? Não adianta você ir lá e comer um monte de fibra o dia inteiro se você não tomar água, porque o teu intestino não vai funcionar. Então, assim, ó, uma depende da outra. Come a fibra, toma água, para que a motilidade lá intestinal funcione de uma forma efetiva, tá bom? E fora que a água, a hidratação, né, ela é fundamental para nossa pele. Então, se você não toma água, a sua pele não vai ficar hidratada, a sua pele não vai ficar com aspecto bonito, ela vai ficar, né, seca, vai ficar com aspecto feio, entendeu? Então, ingestão de água é muito importante. É simples? Mas é o simples que funciona. E além de que, quando você está tomando a quantidade, né, uma quantidade bacana de água aí por dia, que a gente faz uma média aí de entre 2 litros e meio de água, mas se você quiser estimar o consumo certinho de água que você deve tomar, você tem que multiplicar 35 ml pelo seu peso, tá? Então vamos supor, eu peso 60 quilos, eu vou multiplicar 35 ml por 60.
O valor total vai ser a quantidade que você, né, em litros que você precisa tomar de água diariamente, tá bom? A água vai ajudar em tudo. E quando a gente se alimenta de uma forma muito errada, né, come muito sal, come muito sódio e tal, a gente bebe muito, né, tem pessoas que bebem muito, tomam muita bebida alcoólica, a gente tende a ficar o quê? Retida, que foi o que eu falei ali agora há pouco. Tende a ficar lá retida. E o que ajuda na retenção? Tomar água, tá? Tomar água. Tem alguns chás que ajudam, que tem um poder diurético, uma ação diurética? Sim, eu até vou citar alguns ali, né, quando a gente for conversar sobre alguns alimentos específicos. Mas nada substitui a água, boa e velha água, tá bom? Então, pega aí o seu peso, multiplica aí por 35 ml, faça estime a quantidade de água que você precisa consumir durante o dia e comece, tá? Se o seu objetivo é reduzir, combater a celulite, melhorar o aspecto da sua pele, a água é fundamental, tá certo? E o último, que é o número 7, pratique atividade física. Lembra quando eu falei lá no início da live que sedentarismo é algo que piora o aparecimento, né, de celulite, que faz com que apareça muito mais celulite? Então, precisa se movimentar, gente. Precisa praticar algum tipo de atividade física, precisa se movimentar, botar o corpo aí pra se mexer, tá? Ah, Carol, mas eu odeio academia. Tá tudo bem. Fazer atividade física não está associada só a ir lá numa academia e fazer musculação. Não, faz aquilo que você gosta mais. Se não gosta de academia, não quero fazer academia, tá tudo bem, né? Caminhe, ande no parque, anda de bicicleta, sai para caminhar com o marido, com os filhos, passear com o cachorro. Ah, eu gosto de andar de bicicleta. Perfeito. O importante é se movimentar, tá? É colocar o corpo para movimento. Para quê? Para aumentar o teu gasto calórico. Consequentemente, vai diminuir, né, a quantidade de gordura que você tem no corpo e você vai melhorar a celulite, né, das partes aí que te incomodam mais. As mulheres, elas têm uma predisposição a ter muita celulite nessa parte do bumbum, logo abaixo do bumbum ali, que eles chamam de bananinha, é um lugar que acumula muita celulite. No posterior de coxa, são lugares assim que são os piores para acumular. Tem algumas mulheres que acumulam no braço também, então são lugares que incomodam, né? Aí você vai colocar uma calça, já não fica legal. Ah, vou colocar um biquíni, já não se sente bem, tá bom? Então, se vocês seguirem aí esse passo a passo, colocarem em prática todos esses itens aqui que eu falei para vocês, eu tenho certeza, eu comprovo aqui para vocês que vai funcionar, tá bom? Mas precisa partir para ação aí, tá, pessoal? Não adianta só anotar e não partir para ação, tá? Tem que aprender e colocar em prática para que os resultados venham, tá bom? Agora, eu vou contar para vocês alguns alimentos que vão ajudar, alguns alimentos específicos, tá? Primeiro, eu contei as estratégias, tá? O que vocês precisam fazer para começar esse processo. Beleza, Carol, já tô aplicando tudo, né? Já tô me alimentando melhor, já tô me movimentando, tô tomando água, tô evitando esses alimentos aí que você falou. Beleza, o que eu posso fazer para melhorar e para potencializar aí esse combate à celulite? De novo, continue aí, ó, pega papel e caneta que eu vou falar alguns alimentos específicos que têm propriedades específicas que vão te ajudar a melhorar essa celulite, tá certo? Então, vamos lá, eu deixei tudo anotadinho aqui, ó, para eu não esquecer de falar nada. Já deixei todos um por um aqui para eu não me perder e não esquecer de nenhum. Primeiro alimento que muitas pessoas adoram, eu particularmente, é uma das minhas frutas favoritas, eu adoro, tá? Que é o abacaxi, tá? O abacaxi, ele é muito rico em vitamina C e fibras solúveis, também tem muita fibra. Ele tem uma ação que é muito importante no combate à celulite. Ele tem uma ação muito poderosa anti-inflamatória. Então, se você for consumir lá, né, nas suas porções de frutas diárias, inclua o abacaxi, tá? Porque ele vai ajudar muito, né, a melhorar o aspecto da celulite e o seu, né, o seu excesso de peso, tá bom? Mas, gente, ó,
uma coisa que eu vou frisar bastante aqui. Não adianta você comer uma fatia de abacaxi lá isoladamente e no restante do dia não seguir esse passo a passo que eu falei, tá? Para que isso realmente dê certo, para que essa celulite realmente melhore, você tem que primeiro melhorar, seguir aquele passo a passo que eu acabei de falar ali para vocês, se movimentar, evitar aqueles alimentos, melhorar o consumo de outros, tá? Aí quando você já está com essa alimentação alinhada, já está se movimentando, aí se você incluir esses alimentos aqui, eles vão potencializar, porque eles têm ações que melhoram, tá? Não adianta comer eles isoladamente lá, eu tô comendo tudo errado, como um monte de alimentos extremamente calóricos aí o dia todo, mas a Carol falou que se comer abacaxi, o abacaxi melhora a celulite. Não existe nenhum alimento isoladamente que vai fazer isso. Ele tem propriedades que ajudam, mas para que seja realmente efetivo, precisa estar seguindo aquele passo a passo que eu falei. Se você não anotou, salva essa live, depois assiste e anota, tá bom? Anota e aplica aí na sua rotina. Segundo alimento muito importante aí para combater celulite, aveia. A aveia, ela ajuda muito a reduzir os níveis de colesterol e do LDL, né, colesterol total, e do LDL, que é um mau colesterol. Além de também, ela ajuda no controle da glicose, né, para quem tem aí problemas que estão com a glicose alta, a aveia também ajuda muito. E ela também é muito rica em ferro, silício e outros nutrientes, que ajudam muito a melhorar aí o aspecto da celulite. Além de ser uma excelente fonte de fibra, né? Então, quando você consome aveia, pode ser em panquequinha, pode ser misturada com uma fruta, ela dá muita saciedade, né? Então, além de todos esses benefícios, ela também, por ser fibra, dá muita saciedade, tá? Então, é um ótimo alimento para você incluir aí na sua alimentação, tá bom? Terceiro alimento, o brócolis. Gente, o brócolis, ele tem um poder antioxidante, assim, ó, incrível, tá? Ele é muito, muito bom, ele retarda muito o envelhecimento e ele auxilia muito nos tratamentos de redução de gordura e gordura localizada e celulite. Então, ele tem uma ação, assim, ó, antioxidante maravilhosa. Então, você incluir na sua alimentação vai melhorar muito aí o aspecto da sua celulite e daquela gordurinha localizada e chata que também não sai por nada, tá? O brócolis é muito... E, gente, a densidade energética dele, a quantidade de calorias por porção, ó, é baixinha, tá certo? Outro alimento, né? Quarto alimento aí que é muito importante para ajudar na celulite. Castanha, tá? A castanha contém muito potássio, cálcio, ferro, zinco, selênio, que também potencializam esse combate à celulite, tá? Então, incluir aí lógico, gente, não é ficar comendo castanha todo dia. Isso é uma coisa também que eu sempre falo. As oleaginosas, em geral, elas são muito boas, elas são fontes de gordura boa, é muito importante consumir, mas consumir com cautela, tá? Porque elas são alimentos calóricos, tá? Então, você comer aí uma porção aí de, mais ou menos uma colher de sopa aí de castanhas uma vez ao dia, né, nos lanchinhos aí, entre as refeições, é uma ótima, tá? Quem gosta de misturar com iogurte, né, tem algumas pessoas que gostam de misturar, triturar ali as castanhas e misturar com iogurte natural, junto com uma granola, também fica muito bom, tá certo? Outra coisa que ajuda muito, lembra que eu falei dos chazinhos ali, né, que tem alguns chás que tem o poder diurético, tem alguns que ajudam também a melhorar o aspecto de celulite, tá? Que são aqueles que têm ação diurética. Por exemplo, cavalinha, castanha da Índia, alecrim, hibisco, além deles terem um poder diurético, eles ajudam a eliminar as toxinas do nosso organismo. Por isso que é legal incluir na nossa né, alimentação. Não adianta, né, tomar lá, por exemplo, um copo de chá diurético por dia e não tomar água no restante do dia, né, gente? O chá, ele vem como um plus. Então, você já tá com a tua ingestão de água lá, você já fez aquela continha que eu te ensinei,
já estimou o quanto de água você precisa tomar por dia, né? E você incluir alguns tipos de chás, né? Como esses que eu acabei falando, que tem esse poder diurético e ajudam a eliminar as toxinas do organismo, é muito bom, tá bom? Mas tem que ser associado com a ingestão de água, porque também você não vai ficar tomando chá o dia inteiro, né? Tem algumas pessoas que, porque o chá é diurético, então eu vou tomar chá o dia inteiro. O chá, gente, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Por exemplo, tentantes, né? As mulheres que estão tentando engravidar, elas têm que tomar um pouquinho de cuidado com alguns tipos de chás, como por exemplo o chá de hibisco, né? Então tem que tomar cuidado com a quantidade, porque você consumir em excesso também não é bom, tá bom? Então é você associar com o teu consumo de água, ok? Que mais? Azeite de oliva também é um alimento muito bom, né? É uma fonte de gordura muito importante que ajuda a combater celulite, tá? Por quê? Porque ele tem ação anti-inflamatória, tá? Ele é um poderoso anti-inflamatório. Então, ao invés de você usar lá os óleos tradicionais, óleo de coco, manteiga, banha de porco, o melhor para ser usado é o azeite de oliva. Tá? Ele é uma fonte de gordura muito boa e principalmente ação anti-inflamatória, tá? Então substitua, ao invés de você utilizar isso essas outras fontes de gordura que eu falei para cozinhar, utilize o azeite de oliva. E para temperar também, tá? Quando você for temperar a salada, quando você for fazer um alimento grelhado lá, que você coloca um fiozinho de óleo, ao invés de colocar o óleo, a banha, óleo de coco, manteiga, use o azeite de oliva, tá? Mais importante, vou dar uma dica aqui para vocês, né, que querem comprar um bom azeite de oliva, sempre prestar atenção na acidez, tá bom? Alguns pontinhos. Primeiro, a acidez, tá? A acidez do azeite de oliva, ela, para ser um azeite de oliva de qualidade, ela tem que ser abaixo de 0,8%, tá certo? A embalagem desse azeite de oliva, é legal que ela seja uma embalagem de vidro, tá? Para conservar esse azeite, tá? Uma embalagem de vidro escura, tá? Se for uma embalagem clara, vocês podem perceber, a maioria dos azeites de oliva, todos eles são uma embalagem de vidro escura. Isso é bom. Por quê? Porque a luminosidade, ela faz a oxidação do azeite, tá? Então, por isso que é sempre interessante você escolher embalagens escuras e de vidro, tá? E quando você for escolher na prateleira do mercado lá, sempre pegue os que estão mais atrás, tá? Porque aqueles que ficam mais na frente, mesmo tendo uma embalagem escura, eles estão mais expostos à luminosidade e pode sim fazer a oxidação desse azeite, tá? Então, quando você for escolher, sempre pega aqueles que estão mais atrás, tá certo? E presta atenção na acidez, tá? Que isso também é muito importante. E o último alimento que também, olha só, é muito importante, que é muito legal, que vai ajudar a combater aí a sua celulite, é a maçã, tá? A maçã, ela é uma fonte de pectina, ela é uma fibra muito importante que neutraliza as toxinas presentes no nosso organismo. Então, você consumir aí uma porção, né, por exemplo, lá, se eu vou comer 3 porções de frutas por dia, né, entre as minhas refeições, você inclui a maçã, né, que já tem essa propriedade que você sabe que ajuda aí, né, ela ajuda a neutralizar essas toxinas do organismo, você incluir na sua alimentação e incluir lá o abacaxizinho que eu falei lá, que foi o primeiro alimento que eu falei, perfeito, tá? Porque eles vão potencializar aí o combate à celulite, tá? Lógico, o ideal é a gente variar sempre o consumo das frutas, das verduras, né? Por quê? Porque a gente tem que aproveitar os nutrientes de todos os alimentos, tá? Mas se vocês conseguirem incluir esses alimentos aí, né? Vocês já seguiram aquele passo a passo que eu falei, já estão aplicando, já estão se movimentando, né? Já estão seguindo tudo, incluam esses alimentos, né? Pelo menos aí uma vez por dia. Lógico, junto com outros alimentos também, né? Não é por causa disso, vou comer só abacaxi e maçã agora. Não, mas tente variar, né? Ao longo do dia, come um abacaxi de manhã, uma maçã à tarde e uma laranja à noite. E assim você vai alternando para aproveitar os nutrientes, né, as vitaminas e tudo mais de todas as frutas, mas em contrapartida consumindo esses alimentos que eu já ensinei aqui para vocês, que realmente são eficientes no combate aí da celulite, que é essa coisa tão,
tão ruim aí que a mulherada sofre tanto, tá certo? Gente, temos perguntas? Me coloquem aqui no chat se vocês ficaram com dúvidas. Agora é hora, hein, gente? Se tiverem dúvidas, agora é hora de mandar. E se caso também vocês não conseguirem mandar aqui no chat, não tem problema, tá? Podem mandar lá, deixem lá nos comentários da live, ou se quiserem me mandem por inbox. Se vocês quiserem deixar sugestões, né, de temas para que eu, né, que eu traga aqui nas próximas lives. Ah, Carol, gostaria que você falasse do assunto X. Ah, eu gostaria que você falasse do assunto Y. Mandem para mim, tá? Que daí eu vou colocando no cronograma lá, para que todas as semanas tenham temas que vocês têm interesse, que vocês querem ver, tá bom? Nada, gente, não temos perguntas. Alguém quer fazer uma observação, quer mandar alguma coisa? Acho que nada, acho que eu não passei nada batido aqui. Gente, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Então, ó, anotem tudo lá. Assistam novamente essa live, anotem tudo que vocês precisam fazer e coloquem em prática. Partam para ação, tá? Porque é somente quando a gente parte para ação que os resultados começam a vir, tá bom? Então, anotem tudo lá, coloquem em prática, depois eu quero que vocês venham me contar como é que foram os seus resultados, tá certo? Então, um beijo, obrigada pela presença de todos, né? Obrigada por todos que estavam presentes aqui. E semana que vem tem mais, tá? Quarta-feira que vem teremos mais live às 20 horas, né? Como todas as semanas. Um tema novo aí, sobre emagrecimento. E se vocês quiserem deixar seus temas também, mandem pra mim, tá certo? Então, um beijo e até a próxima semana.